Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Podei vos assentar. Glórias ao Senhor nosso Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade que temos nesta noite de trazermos a palavra. Agradecemos ao nosso pastor Samuel, que nos confiou esta responsabilidade nesta noite. Louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Ontem mesmo já fiquei preocupado. Acordei de manhã, deu alguma coisinha na saúde, pensei, amanhã não vou poder estar na igreja. Já repreendi, falei, Senhor, se é da tua vontade, Deus, manda embora. E pela graça do nosso Deus, aqui estamos. Amém? Deus é maravilhoso. Deus concedeu de você estar aqui nesta noite, adorando, louvando. Nós temos visto Deus já operando nesta noite. Nós já podemos sentir esta presença gloriosa de Deus em nossas vidas. Fique, neste propósito. Entrega o teu coração a Deus e fala, Senhor, fala comigo nesta noite. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos ouvir a Deus nesta noite. E é neste propósito que nós estamos aqui, louvando e agradecendo a Deus. Você que tem a tua Bíblia, se quiser acompanhar no livro de Atos, no capítulo número 10, apenas até o verso de número 5, nós vamos estar lendo. Louvado o nome do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, o que ele fazia? Orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, olha que bênção, irmãos. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Amém? Nós queremos nesta noite, irmãos, estar falando desta palavra e falando a respeito de como qual que é a nossa atitude diante das ordens, das ordenanças e daquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Pensei a semana inteira e pensando, falei, Senhor, o que podemos estar pregando no domingo? Aí o Senhor me deu este tema. E nós vamos nesta noite, conforme o Espírito concede, trazer para os irmãos. Primeiramente, irmãos, nós vemos nesta palavra que tem por epígrafe o centurião Cornélio. A Bíblia fala que ele era um centurião. O que era um centurião? Era um soldado que tinha sobre sua responsabilidade 100 homens. Então, ele tinha uma guarnição ao seu serviço. E este homem era um gentio. Ele era um cidadão romano. E então nós vemos que ele não fazia parte do judaísmo, dos judeus. E este homem, em sua casa, ele estava orando a Deus. Mesmo não participando de todos os rituais,
né, que os judeus participavam, mas ele tinha algo a mais na sua vida. Por quê? Primeiro fala que ele era piedoso. Era uma pessoa que tinha certa compaixão do próximo. Ele tinha cuidado para com o próximo. Ele não negligenciava o quanto o próximo necessitava, e sim ajudava o próximo. Então o termo piedoso. Alguém que olha para o outro. Né? Nós temos uma outra palavra mais moderna chamada empatia. O que é empatia? É você sentir a dor do outro. Mas muitas vezes não basta nós sentirmos esta dor, mas nós temos que se compadecer e fazer algo por esta pessoa. E então o centurião Cornélio tinha, né, isso em sua vida. E ele era temente a Deus. Nós sabemos que os cidadãos romanos, eles eram politeístas, adoravam a vários deuses. Ele poderia adorar a qualquer deus que lá tinha, né, um panteão ali, e ali tinha vários deuses para ser adorado. Mas a palavra diz que ele adorava ao Senhor, adorava ao Deus desconhecido, o Deus que poderia mudar vidas. Este era o Deus do centurião romano. E principalmente, apesar, de romano, mas ele orava a Deus. Aí ele nos dá o quê? Um exemplo que muitas vezes nós, como cristão, não fazemos. Nossa vida de oração muitas vezes é tão pequena, negligenciamos isso muitas vezes. Mas ele mesmo não sendo religioso, não tendo uma religião, ele orava ao Senhor. Nós pensamos, mas espera aí, ele não era crente. Muitas vezes pensamos dessa forma. Nós vemos tantas pessoas ao nosso redor, e nós, aquele ali não damos nada por ele. Aquele ali não é nada. Mas aquele ali, lá na sua casa, lá onde ele está, ele dobra o seu joelho e conversa com Deus. É a sua intimidade, ele tem com Deus. E nós muitas vezes, que apontamos o dedo e falamos mal muitas vezes, não fazemos nada. Porque nós não conhecemos, não sabemos o que se passa na casa de cada um. E este homem queria muito ouvir do Evangelho, ouvir a palavra de Deus, tinha sede de ouvir a palavra de Deus. Com certeza ele ouviu falar de Jesus. E também ouviu falar do batismo com o Espírito Santo. E se acendia no seu coração algo de Deus. E Deus olhou para a sua oração. Com certeza nas suas orações ele clamava e dizia: Senhor, assim como eu sei que tu batizas lá os apóstolos com o Espírito Santo, eu também quero. Eu estou aqui, Senhor. Eu também sou um ser humano. Eu também tenho vida. Eu também preciso desse Espírito Santo na minha vida. Aleluias. Glórias a Deus. A palavra diz que a nossa oração, para ser ouvida por Deus, irmãos, não é necessário você se delongar nela. Você ficar meia hora orando. Não. Nós vamos ver aqui mais à frente. Não é necessário.
Mas Deus quer intensidade. Deus quer fervor. Deus quer firmeza. E principalmente, Deus quer sinceridade. Aleluia. Aleluia. Deus quer sinceridade nas nossas orações. Muitas vezes nós oramos por aquilo que é conveniente, por aquilo que muitas vezes nos vai satisfazer apenas. Mas Deus não ouve esta oração. Tem oração que fala assim, tem um hino que diz assim, né? Que Deus não rejeita a oração. Eu sou contra essa palavra. Porque a própria Bíblia diz que se você tiver de mal com o teu irmão, de mal com a tua esposa, brigou com ela lá na casa, vieram os dois bicudos para a igreja, chega aqui, você dobra o joelho e diz, Senhor, Senhor, primeiro te conserta. Primeiro se coloque diante de Deus com sinceridade. Aleluia. Para que a tua oração seja ouvida e respondida pelo Senhor. Aleluia. Não devemos ser negligentes, irmãos. Devemos buscar esta sinceridade a cada momento. Diz a palavra que Deus enviou um anjo até a casa de Cornélio, onde ele estava. E falou para ele, olha aqui, Deus tem visto as tuas esmolas. Deus tem visto o que você tem feito para o bem do povo, para o bem dos teus irmãos. Então, manda alguém, ou vai até Jope, pega lá e chama por Simão, por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão também. Davi? O curtidor. Lá era a casa onde Pedro ficava. Então aquele homem não titubeou. Ele chamou alguns soldados e fala, vai a Jope e me traz esse discípulo. E traz este homem de Deus aqui para casa. E nós vemos, irmãos, agora uma dificuldade grande de nós como religiosos, de nós que temos a nossa formação espiritual, ela está baseada nas nossas convicções, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de viver, na nossa, muitas vezes, formação intelectual. Nós ficamos presos nisso. E chegou o anjo e falou para Pedro, Pedro, mostrou para ele uma visão. Os irmãos todos sabem. Ali um rolo, uma toalha, e naquela toalha tinha todos os animais répteis e outros animais que para o judeu era impuro. E Deus falou para Pedro, mata e come. Uma vez. Como nós gostamos de, muitas vezes, não, eu tenho uma vida reta diante de Deus. Eu só faço o que é certo, Deus. Nunca comi coisa imunda, Deus. Eu não vou comer isso, não. Aí Deus fala, mostra de novo para ele. Faz isso, Pedro. Ele, nunca comi isso. Nunca botei coisa impura na minha boca. Aí Deus fala para ele, não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei. Aleluia. Aquilo que eu já purifiquei, não fale que é impuro. Aí diz a Bíblia que Deus falou com ele 3 vezes. Na terceira vez, ele se convenceu. E o Pedro, se sabe, né? Que é o apóstolo dos 3. Você vai ver pela palavra, né? Antes, né? Quantas vezes vai negar Jesus? Antes que o galo cante? 3 vezes.
Quantas vezes o Senhor perguntou para Pedro se ele amava ele? 3 vezes. E dessa forma não foi diferente. Teve que mandar 3 vezes aquela visão para que Pedro viesse então a falar, tá bom, Senhor, eu vou. Mas ele não sabia o que ele tinha que fazer. Deus estava preparando ele, porque ele tinha que ir na casa de um homem que comia essas impurezas, que tinha, contato com tudo isso. E para o judeu, ele não chegava nem perto. O Davi é romano, rapaz. Ficou longe dele. Não faz parte do meu clubinho. Não pode. Não posso ir na casa dele. Nem te convido para um churrasco, você não vai. Porque lá ele vai assar alguma coisa lá que você não pode comer. Vai ter costelinha de porco assado. Não posso comer isso. Então, ele falou, se vai lá na casa, vai vir aí uns homens te procurando, vai com eles. Não pergunte para onde, vai com eles. Aí chegou os homens, chegou até Pedro, se contaram a história para Pedro. O meu servo, o meu senhor, é um homem temente a Deus. É um homem que teme a Deus. É um bom homem. E nós viemos aqui para levar você até Ele. Porque o Senhor mandou, confirmando a palavra para Pedro. Aí Pedro chegando lá, ele viu o temor daquele homem. Viu o quanto aquele homem estava confiando em Deus e naquilo que Deus poderia fazer para a vida dele, não só para ele, mas para a família como um todo. Que Deus não abençoa só a pessoa, mas abençoa a família. Aleluias. Quando você aceita o Senhor Jesus na tua vida, a bênção não fica restringida a você, e sim a tua casa. Todos são abençoados. Todos recebem a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim foi Pedro chegando lá. Orou para aquelas pessoas, ouviu tudo. E aquele homem estava ansioso por ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Assim como muitos internautas hoje que estão nos assistindo, também têm uma sede para ouvir a voz de Deus. Assim como muitos que escutam o programa de rádio, também têm uma sede de ouvir a palavra de Deus. Eu, algumas vezes que estava na rádio, eu fiz ali o resumo da Bíblia Sagrada por 2 anos no rádio. Tinha vez que eu estava fazendo aquela explicação e de repente alguém ligava e falava, o que é isto que está acontecendo? Está acontecendo algo aqui na minha vida só de ouvir esta palavra. Aleluia! Esta palavra é viva, esta palavra transforma, esta palavra edifica, esta palavra muda vidas, porque não é minha esta palavra, e sim do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Tem muitas vidas sedentas por ouvir esta palavra. Nós devemos deixar de ser sectários muitas vezes, deixamos de deixar de ouvir as pessoas e ver nelas muitas vezes fazer ali não, aquela não vou não. Mas irmão, é aquela que Deus está te mandando você ir falar com ela. É ali que você tem que ir falar com eles. Aleluias.
Nós estávamos fazendo na segunda-feira passada o nosso evangelismo com o carro de som da igreja. Falei com o pastor Vanderlei, vamos parar aqui, pastor, e vamos fazer aqui uma oração. Ali na Santa Rita, pastor. Paramos com o carro, ele desceu, começou a orar. De repente, veio um senhor, vindo, viu que estávamos orando ali. Ele chegou e falou para nós, ore por mim. Ore por mim, porque eu preciso tanto. Eu estou sofrendo tanto e eu preciso de uma oração. É uma pessoa que provavelmente pelo seu estado, ele não vinha, não podia entrar. Ou se viesse, alguém falava não. Mas aquele lugar, aleluia, é lugar onde nós não fazemos nenhuma acepção. Aleluia, porque todos quantos vêm, eles vêm com o coração aberto, necessitado e carente, dizendo, eu preciso de Deus. E sei que Ele pode mudar a minha vida. E quando nós olhamos mais para longe um pouco, saiu uma família inteira da sua casa, para fora do portão, e disse, ei, vem orar para nós aqui na nossa casa. É claro que nós não entramos na casa. Nós pedimos, entra vocês, nós ficamos aqui de fora, e assim foi feito. Respeitando, né, o distanciamento. Aquela casa foi abençoada. Aleluia. Porque nós deixamos aquele modo de pensar, dizendo, não, aquele lá, ó, aquele não, aquele outro não, aquele outro não, não, todos, Deus ali, em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo inteiro, não amou só os judeus, mas amou o mundo inteiro, e deu o seu único filho, para que fosse salvo todos, aleluias. Então nós vemos que aquele homem, quando Pedro explicou para ele a palavra, levou para ele o evangelho de Cristo, do Salvador Jesus, que veio, que morreu, mas que ressuscitou, aleluia, e ele falou, nós queremos também se batizar. E eles não só se batizaram nas águas, como também receberam o Espírito Santo nas suas vidas. Aleluias! Era assim, irmãos, porque tinha sinceridade. Sinceridade. Nós vemos, irmãos, outra passagem. Livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Ali fala da cura de quantos leprosos? 10 leprosos. Esta palavra veio para mim, e eu falei, Senhor, eu tenho que fazer uma aplicação diante desta palavra. E eu não quero ser muito delongo. Esta palavra fala, irmãos, desses leprosos. Esses leprosos eram pessoas, eles tinham, quando a pessoa tinha a lepra, ele sofria 3 separações. Primeiro, a geográfica, isto é, era levado para fora da cidade. A segunda separação era da família. Ele não poderia levar a família com ele para fora da cidade. Era só ele.
E em terceiro lugar, ele era tido como uma pessoa impura. Veja as características que ele tinha que fazer. Se fosse homem, não poderia, tinha que andar com um lenço para cima do bigode aqui, ó. Roupas rasgadas. E diz que não poderia, se tivesse meio bem penteadinho, tinha que mostrar mesmo um estado deplorável. E tinha que falar, impuro, impuro. Então, veja bem, apesar dessas 3 separações, ainda, se ele visse alguém se aproximando dele, ele falava, impuro, impuro, impuro. Diz que na Idade Média, depois, deram um sininho para o leproso bater. A hora que tivesse o leproso passando, já batia o sininho para a turma correr longe dele. Ó, lá vem o leproso. E assim esses leprosos viviam fora do convívio social. Não tinham suas famílias juntamente com eles. E então, nós vemos, como eu falei para vocês, que Deus ouve uma oração sincera. Os leprosários provavelmente tinha muitas pessoas lá. E ali tinha judeus, samaritano e outras nações, tudo junto. Porque eles tinham algo em comum, que era a lepra. Aqueles que estavam lá dentro dos portões, você é samaritano, você é meu inimigo. Eu não posso nem conversar com você. Olha, e tanto um como o outro. Mas lá fora eles eram amigos. Por quê? Porque eles tinham isso em comum. Numa guerra, por exemplo, antes da guerra, não, eu sou poderoso, você é menor. Então, vive aquele atrito. Mas quando faz um acordo, não, vamos trabalhar junto, vamos. Aí sim, daí quando está junto, não, somos todos iguais. Mas só que, aqueles leprosos estavam fora dos portões. E eles sabiam que Jesus ia passar por ali. Eles conheciam, ouviam falar. Eles não tinham internet na época, não tinha WhatsApp na época, mas sabiam. Sempre tem os F, que falam, até demais. A linguagem, na boca do povo, sempre existe isso. É uma ferramenta que nunca deixou de existir. Então eles ficaram sabendo que Jesus ia passar por ali, mas só que eles não podiam chegar até Jesus. Assim como Cornélio estava longe da reunião da igreja, longe do povo da igreja, longe dos cultos na igreja, longe da adoração em conjunto da igreja. Aqueles leprosos também estavam longe. Mas quando viram a Jesus chegando, de longe, a Bíblia fala, de longe, Jesus, tem misericórdia de nós. Mas ele não falou assim, Jesus, tem misericórdia de nós. Ele falou, Jesus, tem misericórdia de nós. Aí o outro ouviu, Jesus, tem misericórdia. Imagine vocês 10 pessoas gritando. Ali falava que eles gritavam, que eles clamavam. Porque eles queriam que aquela enfermidade, eles sabiam que Jesus podia curar, podia tirar aquele sofrimento da vida deles. Então eles clamaram em alta voz.
Somente essas palavras. Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluias. E Jesus olhou para eles e falou para eles: vocês estão curados? Podem ir embora. Vão em paz. Não. Jesus falou assim: ó, beleza. Vão se apresentar para o sacerdote. Somente isso. Veja a diferença da fé. Deus teve que falar para Pedro 3 vezes. E para os leprosos, Jesus falou uma vez. Vão se apresentar para o sacerdote. Diz que os 10 saíram. E foram. Mas não era pertinho. Eles tinham um tempo a pensar. Esse que é o problema, irmãos. Muitas vezes, dá tempo de pensar, né? Tem muitas pessoas que vêm no culto, se entrega ao Senhor, sua vida. Aí no meio do caminho ele fala: acho que eu fiz uma coisa errada. E volta a fazer as coisas erradas. E volta para a sua velha vida. E volta para a sua vil maneira de viver. Assim aconteceu com aqueles 10 leprosos. Eles tinham que se apresentar ao sacerdote, mas eles saíram da frente de Jesus com a lepra. Eles não dizem que eles foram curados instantaneamente. Simplesmente falou: vai até o sacerdote. Só que indo pelo caminho, imaginamos, conjecturamos, indo pelo caminho, os 10 ali, tudo daquele jeito. Aí, de repente, no meio do caminho, opa! Sumiu aquela mancha branca que estava aqui. Começou a olhar. Rapaz, estou curado. Estou curado, estou limpo. Não tem mais lepra. Não tem mais doença. Olhou para o outro, a mesma coisa. Peraí, rapaz, você também. E ali eles se alegravam. Só que daí começou aquela falação. E agora? Jesus falou que nós temos que se apresentar para o sacerdote. Porque tinha 2 coisas, irmãos. É igual esse corona aí hoje. Eu estava vendo historicamente aqui, eu falei assim: rapaz, que é isso? Para você ser diagnosticado com lepra, você tinha, pastor, que chegar até o sacerdote ia fazer um exame em você. Quantos dias demora para o resultado da Covid? 7 dias. Esse era o prazo que o sacerdote dava para fazer o retorno de quem tinha a lepra. Seguinte, eu vou fazer um exame aqui, e você volta aqui a 7 dias. Aí, voltava dali a 7 dias, você tem mais 7. Então são 14 dias. A quarentena dura 14 dias. Mas, rapaz, esse negócio é de longa data. É histórico. E contaminava também, irmãos. Tanto que, graças a Deus, que nós não temos o distanciamento geográfico. Mas o social existe. O social existe. Olha nós aqui na igreja, estamos um distanciamento seguro, para que não haja uma contaminação. Então lá já no começo,
Então nós vimos que havia esse distanciamento. Mas nós vemos que esses leprosos, voltando para a palavra, um deles que estava junto com eles, no meio do caminho, falou assim: olha, precisamos voltar. Não, nós temos que ir primeiro para o sacerdote. Ele falou que é para nós ir para o sacerdote. Tudo bem, então vamos, sacerdote. E aí foram. Chegaram no sacerdote, porque lá eles tinham... Porque uma vez diagnosticado com lepra, tinha toda aquela separação. Para eles voltarem ao convívio familiar, ao convívio, né, na sua cidade, na sua família, e ser declarados puros para frequentar o templo, eles tinham que passar pelo sacerdote e levar as suas ofertas. Aí então eles eram, né, o sacerdote, ó, deu alta, você está curado. Mas nós vemos aí o ato de agradecimento daqueles homens. 9 judeus não voltaram. A Bíblia fala que somente um voltou, o samaritano. Aí até Jesus perguntou, mas espera aí, não era 9? Não era 9, 10 que foram curados e somente um voltou? Porque no meio do caminho falou assim, olha, eu vou lá, mas eu tenho minha família, eu vou lá com a minha família. Eu tenho lá minha fazenda, eu vou lá para a minha fazenda. Eu tenho lá meu barco, eu vou lá para o meu barco. Eu tenho lá meu clube, eu vou lá para o meu clube. Eu não vou voltar tudo isso só para agradecer a Deus. Nós somos ingratos. Nós, muitas vezes, fazemos parte desses 9 aqui, irmãos. Muitas vezes nós fazemos parte dos 9. Porque quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, tem feito por nós, e nós não somos agradecidos. Nós estamos murmurando muitas vezes, estamos culpando a Deus por muitas coisas, que é algo que muitas vezes depende de uma atitude. Aqui fala de uma atitude sincera diante de Deus. Devemos nos pautar diante desta palavra e perguntar, Senhor, como eu estou sendo para contigo? Como está a minha vida, Senhor, para contigo? Estamos prestes ao arrebatamento da igreja. Estamos a qualquer momento subir para a glória. Aleluias. Nós estamos em casa em oração. E sempre nesta oração, eu falo para Deus, Deus, prepara-nos. Que estejamos preparados, Senhor. Que estejamos prontos. Aleluia. Prontos para a tua volta, para o teu chamado. Deixar de ser preguiçosos. Deixar de ser levianos. Clamar pela misericórdia a todo momento nas nossas vidas. Porque estamos pecando desde o momento que nós acordamos. Carecemos desta misericórdia. A Bíblia fala que é só pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Queremos estar preparados? Queremos estar prontos para o arrebatamento da igreja? Aleluias! Devemos estar, aleluia, na posição. Devemos nos colocar na posição diante de Deus. Aleluia! E pedir, Senhor, eis-me aqui, Senhor, prepara a minha vida. Aleluias. Muitas vidas estão clamando por este Deus. Muitos leprosos aí, não só pela doença, mas pelo pecado, eles estão afastados da presença de Deus. Carecem de Deus na sua vida. Muitas vezes tem até vergonha de dizer, eu preciso de Deus. Muitas vezes eles ficam na sua própria ignorância, porque não tem coragem. Nós temos que ser corajosos.
corajosos para nos portar diante de um Deus. Se Ele fala, vai, você tem que ir. Você fala, não, Senhor, no teu nome eu vou. No teu nome eu vou. Nós, muitas vezes, diante de uma circunstância que nunca enfrentamos, você fica, mas peraí, eu vou, mas será que vai dar certo? Meu filho, se Deus mandou, vá. Se Deus mandou, vá. Busque a vontade de Deus para a tua vida. E Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos para orarmos nesse instante. Se tivermos uma pessoa para Jesus nesta noite, você ouviu esta palavra, e você quer entregar a sua vida ao Senhor, você tem perguntado se o Senhor tem ouvido a tua oração. Aleluias. Deus ouviu a oração do Cornélio, irmão. E ali fala que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode até falar assim, Senhor, mas eu sou tão pecador, eu sou tão... Senhor, tem tanta coisa errada na minha vida. Mas o Senhor fala, é você mesmo. É você mesmo que precisa, aleluia, de algo especial. E você que precisa de Deus nesta noite, aleluia, respeitando o distanciamento, você pode vir à frente. Louvado o nome do Senhor Jesus. Bendito o nome do Senhor. Glória a ti, ó Deus. Os leprosos ali falaram uma oração bem curtinha. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas falaram com sinceridade. E a nossa oração é sincera diante de Deus. E o nosso clamor é sincero diante de Deus por tua vida. Aleluias. Glória a ti, Senhor. Louvado o nome do Senhor. Você quer levar Jesus para a tua casa nesta noite? Você tem a oportunidade. Nós estaremos orando. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Na tua presença, Senhor, nos colocamos. Pedindo, Deus, a tua bênção especial, Pai. Para esse irmão que vem à frente, Senhor. Para esta vida, Senhor, ó Pai. Deus, tu tens contemplado, tu tens visto tudo quanto Ele tem colocado diante de ti, ó Deus. E pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo esteja, Pai, derramando das suas bênçãos sobre sua vida. Ó Deus bendito, abençoa grandemente, Pai. Deus Todo-Poderoso, tu és Deus, Santo e Eterno. Nós louvamos, Pai, pela palavra nesta noite. Deus, sabemos que o Senhor, Pai Todo-Poderoso, falou, ó Pai, aos nossos corações. Ó Pai Todo-Poderoso, que o teu Espírito Santo preencha cada coração, cada vida, ó Pai Todo-Poderoso, e nós louvamos, Senhor, e pedimos, Pai, a tua graça, a tua bênção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.